Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento: Marmoraria Santista e Eng Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. É uma grande satisfação contar com a sua audiência. No programa de hoje, vamos falar sobre arquitetura e decoração em ambientes corporativos. Nossos convidados são Felipe Torelli, arquiteto, e Fernando Carreira, diretor da Bom Tempo de Santos. Muito obrigado pela presença. Torelli, hoje em dia, nos projetos corporativos, impera o conceito aberto e de interação entre os colaboradores. Isso é uma realidade? Uma realidade. Hoje a gente tem um volume grande de projetos corporativos agora aqui na nossa cidade, grandes novas torres que são todas destinadas aos escritórios. A gente tem feito bastante desse conceito open space, tudo aberto, muitos com áreas de descompressão, que isso daí é importante hoje até para a melhora do trabalho, do rendimento do funcionário lá dentro, e eu acho que isso daí é uma tendência que está cada vez mais sendo implantada dentro dos escritórios. E o coworking também é uma tendência? Também, bastante. Acho que com os custos altos e hoje empresas pequenas, muita gente trabalhando com novas atividades e que não querem ter um custo tão alto e a responsabilidade de ter um lugar para tudo isso, eles podem fazer um atendimento no lugar e ter uma estrutura excelente de um grande escritório num lugar só e ainda fazer seus contatos lá dentro. Olha, eu já vi coworking, né, aqui fora de Santos, né, que, por exemplo, tinha uma sala pequena de exercício, como um saco para boxe. Eu já vi salas com sofá, com videogames. Eu já vi até em São Paulo, aí são empreendimentos bem maiores, né, restaurantes dentro do coworking, mas é enorme, lógico, né? E um bar com chopeira e tudo, com cadeira, com mesa. O que você acha dessa ideia? Você acha que comporta isso? Você acha que em Santos comportaria um coworking desse tamanho, por exemplo? Eu acho que comporta. Até agora, esse último ano, o Santos celebrou alguns eventos de design e foi até caracterizado como uma cidade criativa. Então, eu acho que esse evento e todo esse estudo que tem feito em cima desse lado da criação, etc., tem criado esses novos espaços que tem tudo isso. E as pessoas querem cada vez mais, a pessoa sai de casa e quer trabalhar num lugar melhor, quer ter a sua atividade dentro do mesmo espaço. E eu acho que é uma tendência que vai aumentar cada vez mais. Então, vou fazer uma pergunta para os dois. Fernando, daqui a pouco responde também essa pergunta. O quanto nós estamos atrasados em relação a São Paulo, por exemplo? Nem vamos dizer Europa e Estados Unidos. Quanto nós estamos atrasados em São Paulo? Nós estamos atrasados? Não sei se a palavra é atrasado, mas eu acho que o fato de ser uma cidade muito maior e com uma população extremamente maior do que Santos, eu acho que isso daí facilita a chegada de novos lugares como esses. Então, eu acho que é mais essa questão mesmo do tamanho da cidade, do número de pessoas. E outra coisa, São Paulo recebe gente do mundo inteiro o tempo todo. Eu acho que novos negócios e as empresas que têm esse lado mais criativo e que montam esse tipo de negócio, elas estão mais inseridas na cidade de São Paulo. Eu acho que também Fernando, pelo tamanho das empresas que estão em São Paulo, né? São Paulo é o coração financeiro do país. Então, isso a gente nota que os investimentos são muito maiores e esse cuidado com a interação entre
entre os colaboradores, os espaços abertos maiores, para ter essa interação entre os colaboradores, eu acho que facilita até criatividade e produtividade nas empresas. Em termos de imóveis, nós não estamos muito distantes de São Paulo. Talvez a sofisticação de São Paulo em alguns ambientes assim, de empresas, talvez aí de um nível assim, internacional, talvez seja um pouco mais sofisticado, mas os móveis acho que diz que não tenha tanta... Não, hoje a gente está muito alinhado com qualquer mobiliário do mundo, não tem? Hoje a gente está muito antenado com lançamentos, recentemente teve a feira Maison Objet em Paris e foi muito focado a linha dos corporativos. A Bom Tempo mesmo está lançando uma linha nova, são 3 linhas, muito moderna, com esse conceito da interação dos ambientes. Hoje não tem mais aquele conceito das salas fechadas, né? Hoje são ambientes maiores e com integração entre todos os colaboradores. Agora, o que acontece são os investimentos, né? Dependendo do tamanho da empresa, eles investem em produtos mais sofisticados e mais bem elaborados por isso. Tá. Qual foi assim, as novidades dos espaços assim, de trabalho da feira? Teve alguma novidade assim? O Torelli teve lá... Eu tive agora essa última edição agora de Paris, da Maison. Tinha bastante coisa, até relacionada aos móveis e tal. E deu para... Assim, é muita novidade. As empresas estão investindo. Antigamente você entrava nos escritórios, era assim, sempre um padrão de cor, você não tinha tanta variedade. Hoje você encontra todo tipo de cor de tecido, tipo de material. As madeiras, você consegue todo tipo de padrão, madeira clara, madeira escura, madeira com cores, os laqueados. Então, eu acho que na feira a gente teve, assim, foi esse impacto. E eu já visitei outros, eu tive um ano atrás, eu tive na África do Sul e eu fui visitar na Cidade do Cabo um coworker que eu já tinha visto num livro de arquitetura e, assim, a gente está bem próximo dos melhores, assim, tem bastante coisa legal aqui. Na nossa linha, a gente também colocou, nós temos na linha todo o padrão de acabamentos da linha residencial. Então, a gente consegue fazer alguns ambientes coloridos para descontrair o ambiente. Então, nós estamos usando tudo isso. E usando muito toda a infraestrutura de tecnologia, as calhas para não ficarem aparecendo fios, estações com desktop, com tudo encaixado para não ficar fios expostos e dando um design bem mais bonito aos ambientes. Então, essa linha corporativa, né, as pessoas não conhecem. Eu, por exemplo, não conhecia essa linha corporativa da Bom Tempo. Fala um pouquinho do que vocês têm para oferecer para quem está montando o escritório. Nós lançamos basicamente 3 linhas, a linha U, a Nex e a For. São linhas foram estudadas com todos os sistemas de passagem de fios, de tomadas, de conexões para computadores, para USB, tudo isso foi pensado e lançado nessa linha. E nós usamos os acabamentos da linha que nós usamos residenciais, que são acabamentos mais refinados. Com isso, você tem um visual bem mais interessante para o ambiente. E nós conseguimos colocar... nós usamos toda a linha para fazer também mobiliário, painéis, tudo, e você conseguindo unificar um ambiente de trabalho. Inclusive estações de trabalho, que você comentou. Todas. Alinhadas ou singulares. Interessante. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Constru Business. Nossos convidados de hoje são Felipe Torelli, arquiteto, e Fernando Carreira, diretor da Bom Tempo Santos. Torelli, as empresas de tecnologia, com seus espaços lúdicos,
são as grandes responsáveis por ditar a tendência para o mundo corporativo como um todo? Eu acredito que sim. Hoje você tem... qualquer pesquisa que você for fazer hoje na internet sobre espaços corporativos e lúdicos, você vai colocar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Google. Por exemplo, eu acho que é uma das buscas, eu acho que são as mais procuradas na internet quando você vai procurar uma referência de um espaço desse, normalmente são os Google. Eu acho que as empresas têm procurado cada vez mais ambientes como esse. Um ambiente que a pessoa pode chegar de bicicleta, pode chegar de skate, pode chegar com uma roupa casual e ter um lugar diferente para trabalhar. Ele tem uma mesa que a mesa às vezes ela serve para, ela não é a mesa aquela mesa que você vai sentar todos os dias, ela é uma mesa de uso comum para todos e ao mesmo tempo ele pode trabalhar num puff, ele pode trabalhar numa outra mesa no outro dia, as salas de reunião são compartilhadas e assim por diante. Eu acho que as empresas estão dando uma liberdade de trabalho e com isso sempre buscando uma maior produtividade. Eu acho que essa coisa um pouco mais livre deixa a pessoa, ela sabe que ela precisa produzir, mas ela não precisa estar fechada ou sob um regime mais duro para poder produzir. Essa consciência eu acho que está sendo muito difundida. Se nós levarmos em consideração quase 10 até 12 horas por dia que a pessoa sai de casa, ela passa muito mais tempo, né? O tempo de ir para o trabalho, o tempo de trabalho, hora de almoço, quando volta. Tá? O tempo que ela passa indo para o trabalho, trabalhando e voltando é muito maior do que o tempo que ela fica em casa. Então, eu acredito que essa tendência é para deixar cada vez mais confortável, né, e melhor para a produção, né, para que os colaboradores possam produzir mais um ambiente mais descontraído. E as temáticas são gigantescas também. Então, cada empresa tem um tema diferente, dependendo da região onde ela está instalada, ela acaba assumindo um tema regional e etc. E é a extensão da própria casa. Eu acho porque realmente que também a maior interação entre os colaboradores é mais uma fonte de ideias. Eles trocam ideias entre si no ambiente de trabalho. Então, eu acho que isso também aumenta a produtividade e melhores ideias e melhores propostas para as empresas. Fernando, fala mais um pouquinho da linha de lançamento, né, que a Bom Tempo tem, dos imóveis corporativos, dos móveis corporativos. Né? Então, a gente está com... Foi uma linha muito pensada, ela teve um prazo de desenvolvimento um pouquinho maior, ela foi muito pensada, não era o nosso foco, mas como está muito difundida essa linha dos ambientes mais bem decorados e melhores para o trabalho, para aumentar a produtividade, a gente viu um nicho e foi desenvolvido. Nós tivemos o lançamento, os pés, foram todos desenhados por designers, foi toda estudada a linha. E nós usamos também toda a linha, nós conseguimos, com alguns parceiros, temos linhas de divisórias, linhas de cadeira. Divisórias também? Divisórias também. Divisória simples, divisória dupla, para evitar a difusão do som. Então, a gente montou uma linha inteira corporativa. É importante isso, porque hoje, até para a gente, para os arquitetos, é interessante você ter uma solução completa dentro de uma linha de produtos, para você não ter que mesclar. Às vezes você acaba resolvendo tudo num lugar só, isso facilita muito o trabalho do arquiteto, do designer. Então, aproveitando, qual é a importância da interação do arquiteto, cliente e, por exemplo, uma loja de imóveis? A pergunta para os dois. Eu acho que é importante, porque eu vou te falar por experiência, assim, no meu caso, eu já trabalhei até, estando aqui com o Fernando, já tive experiência de trabalhar com a loja dele. A gente desenha hoje, eu vou te dar um exemplo, eu entrego para o cliente um projeto completo com tudo detalhado. E aí, quando a gente tem essa entrega, você discute todos os detalhes e eu passo esses desenhos para eles poderem montar de acordo com o que a gente fez, ele me dá a solução completa, com muito mais tecnologia,
do que um trabalho manual. E eu acho que esse trabalho em conjunto é um resultado que sai com muito mais perfeição. Sim, é fantástico. Às vezes o cliente vem até nós sozinho e não tem uma ideia já formada do que realmente ele quer. Vindo um projeto de um profissional, fica muito mais fácil para nós desenvolvermos o trabalho. E a Bom Tempo tem uma linha muito flexível. É quase que uma alfaiataria, a gente faz tudo sob medida e de acordo com a necessidade do projeto do cliente, o que o arquiteto pensou e quer desenvolver para aquele ambiente. Muito bom. Torélio, você já desenvolveu vários projetos para restaurantes. O que você procura priorizar nesses projetos? Iluminação, acústica, conforto, acabamentos. Qual é a sua prioridade na concepção de um projeto para um restaurante? É lógico que depende muito do restaurante, né? Sim. Eu acho que a primeira coisa, eu até quando me procuram e a primeira reunião que eu peço é assim, qual vai ser a temática e assim, desde o que ele vai servir dentro do restaurante, o cardápio, até as cores do que ele imaginou para a marca e o nome. A partir disso, a gente sempre começa a desenvolver um conceito, primeiro visual, e aí depois vai para um caminho mais técnico, que daí é importantíssimo ter uma iluminação super confortável. Eu falo de iluminação de restaurante, como a gente faz muito restaurante aqui na Baixada, a gente tem vários executados. Eu falo a iluminação é um dos pontos mais importantes e uma coisa que eu vejo assim que hoje muitos não investem, mas que é importantíssimo, que é a acústica. A acústica é um ponto crucial para um bom restaurante, para o conforto de quem está dentro dele. Isso daí eu acho que é importantíssimo e que é um dos itens que tem pouco investimento hoje nessa área. Verdade, que o pessoal vai no restaurante, quer conversar, quer ter uma certa privacidade, principalmente quando se usa muito piso frio e vidro. Você tem reverberação direta o tempo todo. Fica quase insuportável você se sentir bem terrível. no restaurante. A comida é boa, o lugar é maravilhoso, porém a acústica acaba atrapalhando, é uma grande verdade. Incomoda realmente. E só pegando o gancho do Torelli, é o briefing bem feito, né? Você saber que realmente o cliente está necessitando, o que ele precisa e quais são as tendências que ele quer usar no seu ambiente. Eu acho que o Torelli foi bem feliz nessa colocação. O briefing é fundamental. Fazer mais uma pergunta antes do intervalo. A Bom Tempo está de casa nova. E o que o espaço traz de novidade, de diferencial para os clientes? A gente está com um espaço maior, Barroso. A gente estava bem situado, mas nós estávamos com um espaço restrito para o tamanho que a gente está querendo trabalhar. Então, nós temos um espaço muito maior de showroom e também as estações de trabalho estão todas setorizadas. E isso está proporcionando um trabalho bem mais fácil e a visualização do showroom bem melhor para nós. E fica na Ana Costa? Na Ana Costa 52. E tem um espaço, parece que uma cobertura que vai ter eventos, você vai chamar os arquitetos para eventos. Isso vai ser uma coisa interessante. A gente tem muito fornecedores que têm muita tecnologia e a gente quer passar isso para os clientes. Parceiros que trabalham com as pedras, os fornecedores de ferragens, a gente chama de papel, os acabamentos que a gente usa. A gente trabalha com uma empresa que lança tendência. Então, isso é muito importante para os profissionais estarem antenados com isso. Então, nós fizemos um espaço lá que a gente consiga atender bem esses profissionais e está levando esse conhecimento para eles. Interessante. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Construbusiness. Além das vinculações do programa na grade da Santa Cecília TV, pode ser visto acessando o site construbusinesstv.com.br. Você encontra links para nossas páginas do YouTube
Instagram e Facebook, reforçando construbusinesstv.com.br. Torelli, nos projetos para varejo, quanta vitrine ainda é decisiva e importante para atrair o cliente para dentro da loja? Acho que, assim, você passa, a primeira coisa que você vê é a vitrine. Então, tudo isso daí tem que ser a vitrine sempre tem que ser muito bem pensada, até em relação, quando é uma loja de rua, um comércio de rua, você analisa sempre o fluxo que você tem de carro ou de pedestres, tudo isso para ver onde você vai, qual é a melhor localização para ela. Iluminação fundamental para uma vitrine, porque o que aparece normalmente, até nos períodos noturnos, é a vitrine, que é o que vai estar mostrando o produto com a loja fechada. E quando é um lugar, um comércio, uma loja fechada dentro de shopping, etc., ela tem que ter uma iluminação 100% o tempo inteiro. Então tem hoje muita tecnologia com os LEDs, tem muita coisa para fazer os backdrops, que são essas partes, os fundos das vitrines, que você consegue colocar iluminação e ter, às vezes, um bom vitrinista, além de um arquiteto, para poder fazer isso daí com excelência. Mas, por exemplo, você vai num shopping, às vezes nós vemos lojas de móveis, né? Móveis para varejo mesmo, não móveis planejados e tal, mesas, cadeiras, sofás. Só que a vitrine tem 30, 40, 50 metros. Existe vitrine desse tamanho? Foi até isso daí, foi um ponto que a gente está desenvolvendo agora um projeto novo, que é para uma grande loja aqui de Santos de móveis. E aí a gente conversando sobre isso, teve um negócio, normalmente as lojas de móveis, elas montam seus ambientes como se fossem ambientes de casa. E às vezes o produto não é valorizado como uma roupa, que você pega o melhor vestido da loja ou o melhor blazer e você coloca lá na vitrine. Então agora a gente, até para essa loja, a gente está entrando com um conceito novo, que vai ser o móvel, uma cadeira, uma poltrona, como se ela fosse a grande, e é realmente, né, numa loja de móvel, vai ser a grande vedete aí desse comércio. Legal. Isso para o final do ano? Para esse ano ainda ou para o ano que vem? Não, para o ano que vem. É uma surpresa aí, uma grande rede Pode falar o nome da loja, pode falar, não tem problema. A Liambra aí está estudando aí novos negócios e a gente está pensando junto com eles aí num novo conceito. Muito bom. Eu sou sempre favorável à evolução da nossa cidade em todos os sentidos. Eu vivo aqui, eu vim para cá com 3 meses de idade, adoro a minha cidade, eu tenho uma empresa construtora aqui, a gente sabe, mas sempre querendo preservar a qualidade de vida da nossa cidade. Eu fico muito feliz quando a gente vê o progresso da nossa cidade, a geração de empregos na nossa cidade. Eu fico muito feliz com isso, muito mesmo. Fernando e Torelli, vocês têm notado nos seus clientes empresários uma maior preocupação com a decoração de seus escritórios. A arquitetura e tecnologia dos novos prédios corporativos na cidade também colaboram com essa preocupação? Eu acho que sim. Eu acho que está tudo caminhando junto, né? Sim. Tecnologia hoje, parte toda de TI, tudo, eu acho que caminha junto com o mobiliário e com a estética do escritório, da empresa, da parte de corporativo deles. Como você vê a tecnologia, principalmente essa tecnologia de dados, de automação? Seus projetos têm... Eu tenho como um case agora um projeto que eu acabei de entregar, que é uma empresa de criptomoedas, e aí a gente usou, assim, abusou de todo tipo de tecnologia. Então, desde a entrada, é tudo com leitura facial, todo um Face ID em todos os acessos do espaço, iluminação, tudo controlado por tablets, por telefone, etc., para acabar um pouco com aquela coisa dos plugins, com as tomadas e etc. E aí uma pessoa só controla som, iluminação e etc. Nesse caso até dessa empresa, a gente utilizou, na entrada a gente fez um túnel de LED que é parede e teto. Então, junto com a gente contratou um VJ que produziu as imagens, tudo isso. Então, você tem toda a entrada com interação o tempo inteiro, imagens, passa um pouco do que a empresa faz. Então, é interatividade total. Muito bom. Fernando e Torelli, uma pergunta para os dois. Nós temos assistido aí vários programas de televisão, como Irmãos à Obra, Decora e vários outros programas. Como isso tem influenciado
o consumidor, ele tem pedido, olha, eu vi aquele programa, tal, não sei o quê, eu quero fazer parecido. Ele sempre faz essa pergunta, porque é uma tendência. Hoje, eu acho que, se não me falha a memória, são 21 programas, se não me falha a memória, de televisão, em todos os canais aí possíveis, sobre decoração. Tem alguém pedindo, ou no teu caso é um pouco menos, que são mais móveis planejados? Eu acho que é um pouco menos para nós, né? Eu acredito que para o Torelli, os escritórios de arquitetura, sim, apesar que são métodos construtivos diferentes e tudo, é um pouquinho... Por exemplo, cores, eu vi uma cor laranja numa cozinha, ele fez um conceito aberto que a gente vai falar daqui a pouco. Eu acho que hoje, para nós, o que mais o cliente leva e nos mostra é o Pinterest, né? E ali é muita referência ali, eu acho que hoje é o que eu mais sinto eu acho que foi a rede social que foi uma das redes sociais assim que revolucionou até para o mercado, tudo, moda, mercado têxtil, arquitetura, design, em geral. Porque hoje a pessoa realmente, ela entra lá e ela coloca uma referência, apartamentos pequenos, ou ela coloca casas coloridas, e aí vai ter ela vai ter ali um material que, de repente, ela pode ficar uma semana numa grande livraria e ela não vai achar o que tem ali. Verdade. Eu acho que o Pinterest foi uma revolução nesse segmento. Agora, os programas de TV, eles são, para coisas mais rápidas, uma ambientação de uma sala, um quarto, um escritóriozinho, eu acho que ele até é uma referência. Para coisas maiores, eu acho que fica um pouquinho mais complicado. Por exemplo, eu acabei de voltar da casa da minha irmã, lá em Amsterdã, foi uma celebração de família, e o conceito aberto lá impera, né? Por exemplo, a cozinha, praticamente um U, uma mesa, assim, um apoio, né? Sala de jantar, sala de estar, tudo aberto, um espetáculo e tal. Esse conceito está sendo muito aplicado aqui no Brasil, e que dica você daria, principalmente para os construtores? Já prevê isso? Hoje, assim, como experiência nas obras que a gente, principalmente nas obras residenciais, eu falo que às vezes hoje o cliente compra o apartamento e a gente acaba fazendo outro apartamento em cima desse daí. Então, eu acho que é legal assim pensar muito mais nos projetos com mais inteligência para não ter essa quebra toda, esse desperdício de material. E já esse conceito aberto, normalmente ele não é muito utilizado em muitas construções, são poucas que tem esse, que depois a gente acaba transformando o fechado no aberto. Tem muito, mas é uma obra secundária, que eu acho que deveria ser pensado hoje já na construção. Pelo menos para deixar a possibilidade de fazer aberto, por exemplo, colocar um pilar na sala e que pudesse ser visto quanto antes, né? Essa modificação, talvez que nem fosse modificação, talvez que ela tivesse que ter nascido antes de estar pronto o projeto, na contratação do arquiteto. Porque é problemático isso, às vezes a pessoa compra o imóvel e a gente tem a ideia, ou às vezes o cliente já vem com a ideia de deixar a cozinha aberta, e quando a gente começa o estudo ou pega o manual do proprietário do empreendimento, a gente vê que tem um pilar bem no meio de onde vai ser aberto. Isso daí é muito chato, tanto para o arquiteto, é frustrante, e muito mais para o cliente, que às vezes não tem o conhecimento. E são grandes intervenções. Você está comprando um apartamento novo, com pisos novos, com revestimentos novos, e aí você vai fazer uma grande intervenção que você vai novamente trocar os pisos e colocar outros pisos e revestimentos, sendo uma intervenção bem grande no... Bom, por isso que é importante a contratação do arquiteto. Estamos chegando ao final do nosso programa. Queria muito agradecer o Fernando Carreira pela presença, Felipe Torello. Obrigado. Queria agradecer a audiência do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta. Grande abraço. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento: Marmoraria Santista e AngePlus Construtora e Incorporadora.